Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito, muito você, sua casa, sua família. Que as bênçãos do Senhor estejam sempre sobre vocês, dando paz, saúde, fazendo com que tudo flua, porque é maravilhoso ver a nossa vida, nossos projetos fluindo, e é o favor do Senhor. Eu costumo dizer que com a graça é mais rápido. Eu amo quando eu leio aqui, né? Olha o que o Senhor falou. Logo Moisés subiu um monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. É isso aí, com a graça mais rápido. Eles chegaram de forma fluida e rápida até o monte. Por quê? Porque o Senhor transportou, como Ele mesmo disse, sobre asas de águias. O Senhor levou. Esse foi o povo que os pés não incharam. Os sapatos não se desgastaram, não envelheceram, as roupas não envelheceram. Esse foi o povo que bebeu da água que saiu da rocha, comeu do pão dos poderosos, dos anjos, que tinha durante o dia uma nuvem que refrigerava, fazia sombra, e à noite uma coluna de fogo que iluminava e aquecia. É incrível. Esse é o nosso Deus. Um Deus vivo, amoroso, presente. Como pode alguém duvidar da bondade do Senhor? Não, não. Não duvide da bondade do Senhor. Porque Ele não mudou. Ele continua nos transportando sobre asas de águias. É isso aí. Agora, se me obedecerem, fielmente guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal. Tudo que nós temos que fazer é obedecer. E seremos o seu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Me obedeçam. E vocês só vão ganhar. Olha o que eu tenho feito por vocês. Eu tenho transportado vocês sobre asas de águias. A minha graça vem cobrindo vocês. Com a graça é mais rápido. As coisas fluem. Depender de Deus é a atitude de uma pessoa sábia, inteligente. Tanto que em Jeremias 17 fala que bendito é o homem que confia no Senhor e faz dele a sua esperança. Ele vai ser como uma árvore plantada junto às águas, que não receia crise, calor, mas dá o fruto na estação certa, as folhas estão sempre verdes. E veja que no Salmo 1 o Senhor fala que quem medita na palavra dia e noite é como essa árvore plantada junto às águas, que não teme nada. Plantada junto às águas, quer dizer, o Senhor pega a pessoa e planta no melhor lugar. Ele pega ela e coloca num lugar onde ela vai frutificar, florescer, tudo vai fluir. E ainda no Salmo 1 diz, tudo que faz prospera.
tudo que faz dá certo. Tudo que faz prospera. Como que a gente faz para a nossa vida fluir? Não que você não tenha desafios, mas no final, vitória. Uma luta, mais vitória. Tem lutas, mas tem vitórias. É você não desistir, não tirar os olhos do Senhor, fazer o que ele orientou Josué a fazer. Seja forte, corajoso. Não olha para a direita nem para a esquerda. Tem muitas coisas para nos distrair. Medita na palavra dia e noite. Fale a palavra. Crie, por isso declarei. Fala a palavra. Medita na palavra. Pensa a palavra. Todo mundo pensa. Pensa em algo que vai ajudar você. Todo mundo fala, não é? Com raras exceções, fale o que vai ajudar você. Então, pensa na palavra. Fale a palavra. Medita na palavra. Eu sempre falo, lembro que Jesus falou ainda em Mateus 6, não se preocupem, porque preocupação é inútil. Se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Porque preocupação é você ficar lá, passando por aquele problema. E pensa, e remói, e vai, e vai. Então, não faz isso não. Porque isso é completamente inútil. Tenha certeza. E aqui, tem alguém que sabe bem disso. Quantos desafios na minha vida. E a preocupação nunca trouxe resultado, solução, resposta, mas a oração. Parar o que eu estava fazendo e orar. Orar. Pedir a Deus. Dizer para Ele, Senhor, se o Senhor não me socorrer, eu não tenho para onde correr. Se o Senhor não fizer, quem é que vai fazer? Eu só tenho o Senhor. Me socorra agora. Me dá livramento. Venha ao meu encontro. Eu entrego aqui tudo nas suas mãos. Uma oração simples. Simples, de parar e dizer, Senhor, olha esse problema. Eu preciso de vitória. E qual a resposta? Vitória. Ele tem a vitória que eu preciso, ele tem a vitória que você precisa. Ele nos socorre na hora. Agora, eu preciso crer. Eu preciso crer neste Deus que supre, que socorre, que ampara. Eu preciso enxergar num momento difícil, num desafio, a oportunidade. Porque, olha aqui, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, porque é isso que muda a nossa vida. Quando eles não foram vencidos pelos obstáculos, eles continuaram enxergando, mesmo com dificuldade, a oportunidade da vida deles. Não dava para entrar nem pela janela, nem pela porta, nem por lado nenhum. E isso não fez com que eles desistissem. Os obstáculos, os desafios, as dificuldades não fizeram esses homens desistirem. Eles continuaram crendo e avançando. Eles creram que aquele era o tempo, era a oportunidade, era o momento, era a hora. O que eles fizeram?
fizeram uma coisa inusitada, um negócio que ninguém pensaria. Removeram o telhado. Fizeram uma abertura no telhado. Levantaram essa maca que estava o paralítico e passaram e desceram o paralítico até o Senhor. Quando o Senhor viu aquela atitude, ele viu a fé. É o que a Bíblia está dizendo. Vendo a fé que eles tinham. Porque aquela atitude determinada, resiliente, focada, ousada, corajosa, revelou a fé deles. Olha, eu tenho certeza que quando o Senhor vê uma pessoa desanimar porque tem um problema, um obstáculo, ele não fica feliz. Ele fica feliz quando ele nos vê rompendo. Rompendo, tá difícil, mas eu continuo. Tá duro, mas eu continuo. Tá doendo, mas eu continuo. Ele fica feliz. Gente, eu me lembro de um dia que eu fui para o altar com ciático inflamado, que eu arrastava a perna. Assim, eu tinha medo até de me mover, eu estava dura assim. E tentando não transparecer aquilo. Eu não queria que ninguém pensasse que eu não estava bem. Não, eu queria estar bem. Já que eu criei que eu podia estar no altar a despeito da dor, então eu não vou aqui ficar, não quero isso. Eu estou aqui e eu tenho graça para estar aqui. E eu não sei dizer para você. Eu me lembro de quando eu voltar, que foi baixando, sabe? Toda aquela adrenalina, aquela coisa, que eu voltei a sentir enquanto eu estava no altar. E é interessante, né, que eu ainda brinquei, falei, ô Senhor, eu tomei posse dessa cura, isso aqui está voltando a doer. Mas enquanto eu estava no altar, eu fiz todo o trabalho que eu tinha que fazer. No início doía, de repente eu esqueci. Se eu fizesse um movimento mais brusco de andar mais, ainda sentia, mas eu não estava focada naquilo. Eu estava focada em entregar aquela palavra. E foi uma bênção. Foi um culto que eu lembro do meu pessoal falar. O Mu é que costuma falar. Normalmente ele fala isso. Mãe, todas as vezes que eu vi você assim, diante de um grande desafio, parece que foram as suas melhores reuniões. Deus fez coisas assim incríveis. Do antes falar assim, olha, impressionante o que eu vi o senhor fazer ali. A gente que estava aqui sabia como é que a senhora estava. Então, quando você está focado no que você tem que fazer, naquilo que você acredita, você sabe que Deus está feliz de você estar lá, que ele tá ali dizendo, vai garota, vai, é isso aí, é isso que o papai espera. Porque quando eu vejo os meus filhos diante de desafios que eu estou vendo, que está difícil, dói em mim, mas sabe qual é a minha alegria? Em vê-los rompendo. Pais normais jamais vão ficar felizes em ver os seus filhos cedendo para um problema e desistindo. Não. Não. A minha alegria é em ver os meus filhos rompendo. Às vezes eu vejo
o tamanho do obstáculo, da dificuldade, da dor que eles estão passando. Eu sinto, mas eu olho. Não, você pode. Em frente. Vá. E eles enfrentam. E à medida que vão enfrentando, né? É incrível o resultado. Porque não tem outro caminho. E você sabe o que é maravilhoso? É ver a realização dos filhos. Toda vez que eu vi meus filhos assim, aflitos, você é tentado a dizer, não, então deixa, eu não sei o quê. Não, não vou fazer isso. A minha palavra sempre foi, sempre será, em frente. Vá em frente. Por quê? Porque é impressionante a realização. É impressionante. Você olha e pensa, meu Deus, eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fico imaginando o Davi quando baixou aquela adrenalina, aquela tensão do momento ali diante do Golias, e que ele olhou e viu a cabeça do Golias nas mãos dele. Aquilo era impossível. Impossível. Mas quando você enfrenta, com medo, sem medo, do jeito que for, com dor, sem dor, não importa. Você simplesmente vai lá e enfrenta. Aquilo parece impossível, aquilo é impossível, parece que você não vai conseguir. De repente, ó a cabeça do inimigo nas suas mãos. Ó o problema resolvido. Tudo já passou, a hora que você olha, passou. Resolveu. Já foi. Pronto. O Golias, aquele gigante, já era passado. Por 40 dias, aquilo só cresceu e parecia que nunca ia se resolver. Agora, já era passado. Olha a cabeça dele nas mãos do Davi. Já era passado. Por quê? Porque ele enfrentou. Então, imagina ali a realização. Que realização, meu Deus. Eu resolvi um problema que ninguém estava conseguindo resolver. Eu enfrentei um problema que estava colocando medo em todo mundo. Que coisa incrível. Imagina a hora que esses homens, os 4, viram esse paralítico sendo curado e se levantando, pegando a maca e voltando com eles, carregando a própria maca. Meu Deus, que alegria. Que realização. Mas no início, será que eles não pensaram em voltar, em desistir? Talvez. Porque quando o problema está muito difícil, a dor, o obstáculo está lá, 1000 pensamentos podem passar pela nossa cabeça. Sentimentos. Mas você pode decidir ficar com a fé. Eu vou crer. Eu vou ficar com a fé. Fica com a fé, decida crer e ir até o fim. É a mensagem para você nesta quarta-feira. Não desista, não. Enfrenta os desafios. Talvez está grande, difícil, está doendo, mas se você enfrentar, de repente, ó, quando menos perceber, você vai estar com a cabeça desse gigante nas suas mãos. Já passou. Você vai estar com a sua vitória, vai estar com ela nas mãos. E com uma realização tão grande. Com uma realização tão grande. Dá os passos de fé. Sabe, há momentos que nós somos testados. A oportunidade chega, mas assim, cheia de desafios, de dores. E eu posso dizer isso para você, assim, com conhecimento de causa. Várias vezes eu vivi isso. E o que eu recebi de Deus foi em frente. Porque se você não for, você vai se arrepender. E eu falo isso para as pessoas, algo que Deus falou comigo.
É recente ainda. Eu ouvi isso de Deus quando eu estava vindo para São Paulo. Que de repente não fazia sentido. E aí o senhor, agora recente, na saída do Murilo e Kissime, aquilo tudo não estava, sabe, fazendo sentido para mim. Sabe quando você quer, mas ao mesmo tempo o preço é tão alto, custa tão alto, as mudanças são tão grandes, que você para e pensa, eu não sei se eu quero isso mais. Eu não sei. As mudanças eram muitas, estão sendo. Os desafios, né? O custo de todas as formas. Mas no momento em que eu estava assim, aquilo voltou, o Senhor me lembrou daquele tempo da Celso. E aquilo veio de novo. Se você não for agora, você vai se arrepender. Mais tarde você vai se arrepender. E eu tenho certeza, hoje eu já vejo, hoje eu falo, né, eu venho vendo isso claramente. Quantas coisas boas nós temos vivido, desafiadoras, não vou negar, dolorosas, difíceis, que muitas vezes amedrontam, mas eu tenho essa consciência claríssima dentro de mim. Eu já estaria arrependida. Se eu tivesse cedido para aqueles sentimentos que foram inundando a minha vida. Né? Quando você começa a calcular, vai mudar isso, vai mudar aquilo. Isso aqui, isso vai me custar muito nisso, nisso. Aí você começa a meio que tirar o pé, né? Pensar, meu Deus, o custo está muito alto, eu não sei. Eu não sei se eu quero. Você quer, mas de repente você começa a pesar muito o custo do que o benefício. Olha que eu prego sobre isso, hein? Olha que eu prego. E de repente estava eu lá, pesando mais o custo do que o benefício. Porque naquele momento eu podia ver o benefício, mas parece que o custo estava muito alto. Mas eu tenho visto o quanto, com certeza, eu teria já estaria arrependida. Continua sendo desafiador? Sim. Eu sinto a falta, a presença deles, né, do Mu, das meninas, da Mariana. E depois ainda foi minha Lindinha, e o antes a Iana, e a Tamires, e o Jonas, e foi, né? E eles estão lá. A Júlia, o Isaac, né? São pessoas que o senhor foi mexendo, né? Mas eu olho e vejo a glória de Deus. Abra buraco nesse telhado, enfrenta esse gigante. Dependa do Senhor. Agarre as oportunidades, por mais difíceis que elas sejam. Enfrente. Não retroceda. Aqui, foi uma pressão para eles retrocederem, mas eles não retrocederam. Eles tiveram uma ideia, olha que ideia criativa. Toma posse de uma ideia criativa. Toma posse. Que ideia? Abrir um buraco no telhado. Quem que pensaria nisso? Não é? Que Deus hoje dê a você uma ideia de um negócio, de um projeto, uma ideia maravilhosa para você fazer algo novo, inusitado.
até estranho talvez, mas que vai trazer um resultado incrível. Eu não sei o que significa esse buraco no telhado aí, mas significa fazer algo que outros não pensaram. Significa ir até as últimas consequências para viver o seu milagre. Significa não desistir, ir rompendo a despeito das dificuldades. Talvez hoje tem tanta dificuldade. Eu ainda estou diante de muitas dificuldades. Diante desses projetos todos aí, as dificuldades são grandes. O custo continua sendo alto de todas as formas. Mas eu sei que Deus está nisso. E nós temos visto o favor, a graça dele, e claramente que ele tem nos levado sobre asas de águias. Confia. Abra o buraco no telhado. Vá até o fim. E você vai sair com o seu milagre. Eles foram até o fim. E o paralítico que chegou carregado, saiu carregando a própria maca. O Davi foi até o fim e saiu com a cabeça do gigante nas mãos. Deus tem vitória para você. Resista. As dificuldades são muitas, mas resista. Porque no final você vai cantar o hino da vitória. Deus está nisso. Vá, continue. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo e peço força, coragem, ânimo. Que essa pessoa tenha sido encorajada, fortalecida a se levantar e continuar corajosamente, ousadamente. Porque no final, ela vai cantar o hino da vitória. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse dessa graça, desse favor, porque o Senhor está levando o teu povo sobre asas de águias. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha tomado vidas, corações e fortalecido o teu povo em todo lugar, a não recuar, mas avançar, porque é de fé em fé, de glória em glória, e tem uma glória maior esperando por ela. Obrigada por tudo, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais pela sua bondade e fidelidade. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje, Casa Firme, que vamos o dia todo, madrugada. Amanhã é feriado. Teremos só o nosso trabalho da Casa Firme, mas você sabe que estamos sempre aqui prontos para ajudar você. Conta com a gente, é um prazer servir, e se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. É hora de mudar o seu caminho, transformar o seu modo de andar e, consequentemente, o seu modo de viver. Adote um novo estilo de vida. Feche a porta para o mundo. Mantenha rituais saudáveis ao iniciar seu dia.